a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Freutech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje, finalmente, o projeto do Mustang elétrico que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos. Esse projeto aí começou alguns anos atrás, eu acho que 2 anos atrás, mais ou menos, e hoje ele está progredindo e eu vou mostrar para vocês como é que ele está indo. Vocês vão ver como é que, para quem, eu vou avisar, para quem tem curiosidade para saber como é que funciona totalmente um sistema de um carro elétrico, esse é o episódio. Eu vou mostrar nos detalhes tudo o que precisa para fazer para converter um carro elétrico. E aqui a gente vai estar mostrando um projeto de altíssimo nível, então é muito legal, acho que muita gente tem curiosidade de fazer isso. Para quem não gosta de carro elétrico, tem 2 alternativas, ou não assiste, e um dia vai ter que assistir, vai ter que entender, ou assiste agora porque vocês vão talvez mudar um pouco de opinião aí sobre alguns aspectos, alguns preconceitos que se tem sobre carro elétrico. Eu mesmo já fui, de certa maneira, preconceituoso com carros elétricos alguns anos atrás, mas quando eu comecei a entender os poderes, as possibilidades e especialmente para quem gosta de performance, para quem gosta de tecnologia, é muito legal, é uma oportunidade incrível. Então, bota aí na TV, prepara o pão de queijo, chimarrão, que hoje o episódio vai ser bem técnico também, mas muito legal, muito esclarecedor aí, para quem vocês vão relacionar muita coisa. E uma coisa, um aviso hoje, eu vou estar conversando bastante com 2 americanos aqui que trabalham na Freutech USA, que é o Brian e o Jaden, e eles falam inglês, então vai ter bastante conversa em inglês. Não esqueça de ter legendas aqui, eu tenho legendas em português, em inglês, em espanhol, e tem outros idiomas ainda que a gente está adicionando, alguns episódios aí, alemão foi um, para quem quiser acompanhar no seu idioma. Então eu vou estar conversando com eles algumas coisas em inglês, mas vai ter, para quem só fala português e quiser treinar o inglês, vai ter também a legenda aqui em português, inglês, espanhol e vários outros. Então, vamos lá, bota na TV que esse episódio vai estar legal. Ok? Vou falar em inglês agora. Let's start with English. These guys, Brian, Jaden, they've been in the background here on the shop for a few years already, almost a year already, right? So maybe you guys seen in some of my episodes, but this is a perfect opportunity to actually introduce them and show better some of the main projects here, which is maybe our most challenging project. Not saying that the other ones are not challenging, but Brian, as you guys seen, I visited his shop a few times already. He's our crazy scientist here, and he's the one in charge of especially the electric or the EV conversion, but obviously a lot of the other fabrication. I'll try to put some of the footage where I visited your shop last time. Okay. Yeah. And what's the craziest build you're doing right now? My Hot Wheel. Hot Wheel? Yeah, so I'm making an entry for Hot Wheels. So No it's kidding. a 1961 Fiat. Oh yeah. But it's over the top. The tires are ginormous, a big wing, supercharged. You got to make it really big or oversized, to win the Hot Wheel competition. So my goal is to win the Hot Wheel competition. What motor are you putting on that? It's a supercharged Alfa Romeo V6. That's cool. So about 600 horse. So nothing crazy, but it's more about the look. Send me some photos. Let's add for the guys to picture, because you guys cannot picture if you don't see some photos and stuff. Yeah. So. Cool. But before we jump in the car, Jaden started here as a intern, right? Yeah. And he learned so much on the last year. I was telling him, I was impressed at how much he actually now is capable of taking care, right? Yeah. And a lot of the projects, like really big stuff, he's the one behind, and probably you guys seen him welding something or fabricating something or taking care. So good job. What's your latest project? What's your car? Just got a new engine for my little S13 240 little drift car. Yeah. Yeah, just dropped the engine. Got to do all the wiring and stuff. Yeah. Later today. Try to get it running today, actually. Running today? Okay. Hopefully. Cool. Send me some photos and videos. Right. I wanna show the guys here. Yeah. Okay, good. So both properly introduced here. So the idea, I'll speak some in Portuguese so the guys can understand. Mustang, deixa eu mostrar para vocês. Esse Mustang aqui, ó, Mustang 92, que a gente comprou, zero de colecionador o carro. O carro diz que não tinha marcas assim, não tinha marcas de chuva. Inacreditável, ele tá com pó aqui em cima, mas quem conhece carro é melhor não tirar o pó do que deixar ele assim. Mas o Mustang, ó, muito inteiro mesmo, assim, ó, e a gente comprou ele inteirinho, ó. Tem manual, tem chave reserva aqui, ó. Olha só, tem nota fiscal,
o manual dele, mas uma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que eu mostrei já no vídeo que eu apresentei ele. O cara tem, o dono dele, original, tinha um manual, ó, todas as trocas de óleo, ó, 1992, every single oil change. That's insane. You see how many miles he made the oil changes. Olha aqui, em 92 ele trocou o óleo, aqui trocou o óleo, girou os pneus, trocou aqui em 93, 94, 95, 99, olha só, fez 4.000 milhas aqui, ó, trocou o óleo em 4 years to change the oil. Olha aqui, ó, 2000, 2002, 2004, bateria, só trocou o óleo, flush coolant, né, basic, tudo isso. Oh, yeah, what you find? This is the build sheet. Yeah. This The was build in sheet? the actual build sheet from Ford. It was in the trunk. Oh no, Kitty. Kind of faded now, but Yeah, da construção. É 19 de fevereiro de 92, ó. Yeah, we need to save this very well. Então é o seguinte, esse carro foi impecável. Esse carro tem 20 e poucos mil milhas, né? E ele estava guardado, segundo o dono, único dono. A gente queria um carro que fosse um representativo assim do mercado americano, exatamente. Um carro que nem no Brasil, a gente tem o Gol, tem o Fusca, tem o Opala. Tem os carros tradicionais. Nos Estados Unidos, o Mustang, obviamente, é um dos carros mais famosos nos Estados Unidos. Então a gente queria pegar um carro que tivesse um estado muito bom, que não precisasse fazer lata, não precisasse fazer nada. E a gente acabou exagerando, pegou um carro muito, demais bom. E demais no sentido de que quase um crime pegar um carro tão bem, tão bom, e tirar todo o motor e digamos assim, os colecionadores ficam loucos, né? Mas ao mesmo tempo a ideia nossa era o seguinte, era fazer uma conversão de elétrico, mostrar que dá para deixar um carro totalmente com as características originais e converter ele para elétrico, mas sem precisar furar o carro simplesmente assim. Então, eu não sei se a gente vai conseguir chegar no final sem um furo sequer. Vamos tentar chegar com o mínimo possível de alterações, mas com certeza se tiver alguma alteração vai ser muito mínima. Inclusive a gente tem guardado todas as peças originais que saíram desse carro. Então a gente tem o motor inteiro, o V8 5.0, todo o escapamento, a gente tinha tirado a suspensão aqui na frente, acho que também está guardada. Todas as peças do carro original estão tudo guardadinho, assim, escapamento, tanque de combustível, várias coisas dessas aí, para justamente fazer a conversão. Então, a primeira coisa que dá a entender, quando vai fazer a conversão, tira o motor, tira o escapamento, tira o tanque de combustível. Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tinha o tanque de combustível e tinha tudo isso. E basicamente, ó, aqui a gente tem os pneus, ó. Os pneus, não lembro se ele trocou ou não, mas... Onde é que tem fabricação? AMD 0300. Não sei se isso aqui tem a ver com a fabricação, talvez 2000. E aqui, esse carro tá emplacado, né? Tá FTV a placa dele, a gente fez uma placa característica, né? Então assim, primeira coisa que a gente fez é limpou o carro para poder ver aonde iriam colocar as baterias, esse tipo de coisa. Para quem não assistiu também o primeiro episódio quando eu mostrei o carro que a gente ia fazer, eu levei ele para dar uma volta, fiz algumas coisas assim, de repente até vou fazer o seguinte, eu vou botar um resuminho aqui, ó, daquele episódio, porque realmente faz 2 anos, para vocês terem uma avaliação de como é que era o carro, como é que ele estava naquela época e especialmente funcionando. E até um bom benchmark eu mesmo vou me lembrar. Então, assista agora um resuminho de como é que esse carro estava exatamente quando ele estava todo montado. O carro tem 35 mil milhas só e é confirmado no... Tu olha o interior desse carro, ele é mais inteiro que muito carro que eu conheço que tem 2 anos. 2, 3 anos. Ele não ficou no sol, sofrendo. E ele é todo original, as rodinhas original que a gente queria. Por que a gente queria? A gente queria converter esse carro elétrico para parecer como se fosse a Ford que fez em 92 o negócio, sabe? Então, mais ou menos a mesma ideia do Gol GTE, né? Ou do Gol FTE lá no Brasil que a gente está fazendo. Isso aqui vai ser um Mustang FTE. E aí a gente pegou... Bom, o carro todo originalzinho, preto, com o interior preto, esse meio... Chegou a abrir aqui. Não, abre aí, vamos ver. Mostrar a malvadeza, o famoso 302 lá que o pessoal curte tanto no Brasil. Não é muito diferente desse cara aqui, só que aqui eles chamam de 5.0, né? Sim. Então, tipo assim, é muito similar ao V8 canadense do Maverick, né? O carro, ele tá, a princípio, é bastante original, né? Eu acho que não é impossível, mas é quase... Nossa, que legal essa capinha aqui, tem tipo uma capa pra não entrar água no distribuidor. Olha só. Eu não sei quem é que tem Chevette aí, que já pegou chuva com Chevette. Pode botar isso aí. E o Chevette parou no meio da estrada porque molhou o distribuidor, ó. Isso aqui é a Ford, ó, foi esperta, botou com perdão da palavra, uma camisinha gigante aqui ó, de borracha pros cabos de vela, ó.
E de alteração, a princípio, a única coisa que a gente viu, ele tem uns coletor de escape. Mas é Ford Performance. Ah, é Ford Performance. Tu vê, tem um emblema gravado, Ford Performance. Então, tipo, eu não sei se alguém fez isso depois de comprar ou se era um opcional de época que o cara fez na concessionária. Ah, tá. Achei que era troca. Não sei. E o resto, tudo Aqui original, né? eu chuto que era de plástico, tá? E o cara cansou de quebrar, craquelar. Esse aqui é o sensor de massa de ar, né? E é só um troço de alumínio, mas o sensor é original, né? Sim, o resto do carro é todo original. O filtro de original no lugar. Os farol original, se, Tudo não sei se é com os embleminha da Ford, ó. Aham. Tudo com embleminha da Ford. Então, se não é original do carro, é uma peça original da época, pelo menos, né? É. Difícil dizer que veio com o carro. E a gente queria um carro assim original, que a gente falou, pra deixar um look original, assim, a gente não vai ser um carro de corrida, quer dizer, não quer dizer que ele não vai pra pista, tá? Ninguém disse que não vai. É, mas ele não é um carro de corrida, ó. Aqui tem que arrumar uma fitinha e tal, assim. Mas os forros de porta, cara, olha só, lisinho aqui, ó, bem o couro bonito. Cara, esses bancos são maravilhosos. São muito legal, né? O tecido tá de chorar, mano. E aqui, ó, painel ali ó, com 35 mil milhas, só que ele não tem um dígito, mas é que o documento que eles fazem assim da renovação anual mostra que não, que ele parou em 29 mil milhas na última troca, digamos assim. Aí, tu viu? Olha só, tem ajuste lombar elétrico. Mas para movimentar o resto é manual, mas o lombar é elétrico. Teto solar também, que não é um opcional muito desejado nessa época, porque diz que entra água ali pela lateral e acumula embaixo, assim. Mas como esse carro aqui provavelmente ficou muito pouco tempo no tempo, né? Não ficou na rua, não deve ser problema. Cara, mas olha só, tá vendo a borracha do freio de mão? Uhum. Ela meio que cansou aberta, porque ele passou muito tempo com o freio de mão puxado, sim, entendeu? É verdade. Ele passou mais tempo com ele puxado do que despuxado. Aí, o câmbio manual aqui, ó. Uhum. Ó, alguém lembra disso aqui? Bah. Não é o mesmo que tinha no Brasil, mas olha só que legal. Quem é que lembra dos Tojo, né? Uhum. Aqueles equalizadores gigantes daquela época. O pessoal usava os Blaupan, usava os Kenwood, né? Sonzeira das antigas aqui. Olha só, legal isso aqui, cara. E o volante aqui é tudo classicão de época aqui, ó. Uhum. Oh, e é legal o embleminha, né? É. O embleminha do Mustang é muito legal, né? Então é o seguinte, esse é o Mustang que vai ser elétrico. Assistiram aí, então? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que era a primeira ideia, ó. Se vocês verem, eu vou ter que pegar quase um drone para voar ali, ó. Não vai dar para ver. Lá em cima, ó, tá os dois motores elétricos lá que iriam para ele, que são os dois motores da Ford, tá? Porque a primeira ideia original era botar dois motores da Ford Racing, um na frente e um atrás. Então, a gente queria tirar o eixo traseiro, começamos a fabricar um eixo. Do you have the rear axle here or no? The rear suspension we ended up working? No, the suspension's in. No, the stock suspension. The stock's all back, yeah. The stock is all back, but we don't have the one that we were modifying. No. Yeah. Well, I think parts of it are in a container, but yeah. Então é o seguinte, a gente queria tirar o eixo traseiro e colocar dois motores elétricos ali. E aí para isso a gente ia modificar a suspensão atrás e botar um motor atrás e outro na frente. Mas o que acabou acontecendo, e isso foi um atraso principal do projeto, foi que a gente não conseguiu colaboração da Ford. Eles venderam os motores e não entregaram um datasheet, não entregaram as informações técnicas para controlar aqueles motores. A gente até teve dois inversores da WEG para fazer o controle, mas sem um inversor sem a parametrização do motor elétrico, tu não consegue fazer, tu não consegue acertar ele. É quase como tu tem um motor a combustão que tu não tem ideia de quanto que ele usa de qual que é a roda fônica, não tem ideia de acerto, não tem ideia de nada, assim. É literalmente teria que descobrir tudo do zero. Só que descobrindo tudo do zero sem nesse tipo de motor elétrico é basicamente estragar o motor elétrico, sabe? Então, a gente acabou desistindo dos motores da Ford porque viu que não ia conseguir. Ficamos até 2 anos tentando, chegamos, muitos de vocês até ajudaram, vou dizer, teve um monte de gente que passou uns contatos bons ali, só que nenhum deles conseguiu chegar na engenharia e puxar as informações que a gente precisava e a gente desistiu, agora tá lá de depósito, não sei o que a gente vai fazer com aqueles motores. E aí acabou acontecendo que a gente foi procurar uma alternativa de motor elétrico e o nosso objetivo desse carro era ter um carro que desse uma potência aí de mais do que ele tinha que original, ou seja, ele tinha que andar mais do que ele andava original, né, porque esse carro tinha 200 e poucos cavalos, tinha que ter mais potência que isso e tinha que ter uma performance relativamente surpreendente, né. E aí foi que a gente achou os motores, e decidiu por esse motor aqui, que é um motor diferente, o motor da Magelec. Então eu vou pedir, I'm going to ask Brian, come on here. So let's talk some about these axial motors, right? So what's the main difference between these kind of motors and other?
Well, the axle is right is the pancake shape is indicative of these types of motors, and what's advantage of it is the weight. For the size, basically, you get a lot more power for the size. The traditional motors don't have nearly the throughput or output that these do compared to like the older style motors do. Yeah. Yeah. So it's almost like I always joke, it's like almost like a rotary. You can stack different. Stack them. Yeah. And to that fact, right, is there's actually this little shaft. I can't get it off right now. This shaft, which links it. We're actually using that shaft. This was our prototype to connect to our transmission. So this actually is going to go, for us, this actually feeds on the back side of that motor. And we're putting then a flywheel, standard Ford flywheel. Well, this is actually a non-weighted flywheel. Normally they would have a counterbalance, but because we don't need a counterbalance, it's just a standard non-weighted flywheel. And so that's going to go inside the housing there, which means that we will actually be a true stick shift car still. Yeah. So, although I don't think we'll use first gear. First gear is probably pointless, but other gears should be fun. So, and then basically we decided to keep the transmission because we wanted to make sure the gear ratios. We want to understand what gear ratio would be better for the drivability, for performance. And this way we can actually drive in one gear, and really in the end we may figure, okay, only second or only third gear is enough to drive around. Plus the fact that we didn't want to cut the car, right? We didn't want to make any real modifications to the car. This allows us to use a standard drive shaft so that the yoke can slip and everything is taken care of. There's a lot of other engineering you have to do when you start taking everything out, So by having it this way, it's probably the simplest way to do the conversion too. Yeah, because then we have the stock location. We just need to do this flange here. Yes. You guys did here in we did we're using those flanges. These are actually motor mounts from Mopar product, So they're really thin, but we don't need a lot of motor mount, but we did that. The other thing we did have to do was, so as we start looking at the mechanical components, right, you have your typical power steering. We don't have power steering in the traditional sense. We actually removed that for two reasons. One, obviously, we don't have the actual volume or the pump, We could have used a Volvo pump. People have done that with electric cars. But then you got that pump constantly. We've chosen to go with the Toyota Yaris system. You can kind of see that's inside. The other fact was the pump, the original power steering had a line right here, the actual line for the actual power steering line, and that was a problem for our battery tray. So our battery tray, when we start actually doing the batteries, it was actually going to hit the battery tray. So by changing to a manual rack, we're able to remove the pump, as well as get our battery tray about an inch lower. So, and that kind of makes, try to keep the weight as low as possible. So. O que a gente estava falando é o seguinte, a gente tirou a direção hidráulica e colocou uma direção sem assistência hidráulica, porque não vai, o motor elétrico não tem como uma correia para girar, né? E até porque ele na lenta, quando para o carro, ele para o motor elétrico. Então tudo que tem correia no carro a combustão, por exemplo, ar-condicionado, direção hidráulica, alternador, obviamente, tudo tu tira fora porque tu não tem como fazer e tu tem que fazer de outra maneira. Então, nesse caso aqui, a direção, a gente botou uma assistência do Toyota Yaris, que está montado aqui, ó, que é, isso aqui, deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, ó, esse motor ali, ó, ele funciona dando assistência mecânica ali, ou elétrica. Ele ajuda a girar a direção mecanicamente em vez de ser uma bomba hidráulica. Então, isso é uma das coisas que se faz, é mudar a direção, por exemplo, de hidráulica com correia por uma hidráulica ou a bomba elétrica para direção hidráulica ou assistência direta na coluna, que é uma coisa que muitas pessoas estão fazendo agora, sabe? Então, deixa eu mostrar para vocês, o conceito aqui do motor são dois motores em série, ó. E aqui se tirasse essa tampinha aqui, ó, poderia botar um outro eixo e colocar mais motores. Só que aí a gente entra na especificação de controle desses motores, ou de potência de bateria para eles. Então, esses dois motores aqui, ó, cada um tem mais ou menos 250 cavalos, arredondando, que seriam 200 e poucos quilowatts, tá?
E desses dois motores aqui, até 680. What's the peak kilowatts on these end motors? I don't remember. Yeah, I think it's about 240 or something like that. Cada motor aqui vai ter, eles podem ligar quantos motores quiser, se você quiser botar aqui. Só que para botar mais motores, precisaria ter bateria com capacidade corrente para tudo isso. Esses dois motores, os inversores, ó, cada motor desse tem um inversor. Então como é que funciona? As baterias vão estar no carro, daqui a pouco eu vou explicar melhor. E das baterias vem aqui, ó, o DC aqui. No caso vem a tensão DC 735 volts, tá? Aqui chega a 735 volts e o inversor, o que ele faz? Ele, conforme o comando da Fueltech, da ECU que vai estar no carro, ele comanda o trifásico aqui, ó, através desses 700 volt cable. Esses cabos aqui, depois vai um conector aqui, né? Mas basicamente esses cabos, eles vêm da bateria, chega a 735 volts aqui. E daqui sai um trifásico, tipo corrente alternada, que vai, esse trifásico aqui, ó, ele vai ligado no topo do motor, ó. Então, basicamente as três fases do motor. O motor elétrico, uma explicação rápida para quem quer entender, ele dessas três fases ele tem tipo um polo norte e um polo sul de cada fase e que são dispostos em estrela, assim, um triângulo dentro do motor. Basicamente, internamente o eixo ele é um ímã muito forte e esse ímã, dependendo do alinhamento que tu faz os polos aqui através do trifásico, o ímã quer se alinhar com o polo mais que faz a atração dele, né? Só que aí o que tu faz? Quando o motor começa a girar, tu muda o polo para o próximo e aí tu sempre está enganando ele, sempre está em fase dele. E aí quando o motor está querendo girar, os polos estão girando antes do motor e atraindo o eixo. E aí ele faz o motor girar, digamos assim, tentando chegar nisso. E aí esse tipo de controle quem faz é o inversor, tá? Só que o inversor ele vai aplicar uma tensão, mesmo que aqui tenha 735 volts, vamos dizer que ele vai aplicar aqui, a carga plena ele vai aplicar 700 volts aqui. Mas para andar de boa ele vai aplicar 20, 30 volts só. Então ele vai fazer puxar com menos força. Então para modular a potência que vai para o motor elétrico, o inversor ele praticamente aumenta ou diminui a tensão e faz aumentar ou diminuir a frequência com que o polo está procurando chegar a atingir aquela posição de equilíbrio, né? Então o inversor basicamente ele transforma a corrente contínua em corrente alternada conforme o comando via CAN da Fueltech. Então esse conector aqui vai ser ligado, ó, aqui tem sensores de temperatura, tem porta-CAN, tem 12 volts, tem terra, tem várias coisas aqui dentro desse inversor. Só que nesse caso, como a gente tem dois motores, a gente precisa de dois inversores. Então, where are you thinking in putting the inverters? The inverters are going to go most likely, right, so we're building the battery box right now. So the first layer goes here, total of 25 batteries is what we're shooting for, so about 750 volts. So we have battery 1, battery layer 2, and then battery 3, and the inverters will most likely one on each side, basically. Okay. And then one thing you want to cover is this is all water cooled. So those are water cooled, and that's water cooled. So we'll have a water cooling system as well. Ok, então é o seguinte, ó, que a gente falou, depois eu vou falar das baterias, mas os dois inversores eles vão ficar aqui em cima, eles vão, basicamente aqueles cabos laranjas vão conectar o motor e desses cabos aqui vai chegar do pacote de bateria. Uma coisa que é importante falar, ó, isso aqui é a galeria de água, ó. Então a água, esse inversor ele esquenta, né, porque ele está convertendo bastante energia, então vai passar água por aqui, vai passar pelo outro e vai passar no motor também. It's on the bottom. On the bottom? Okay. Yeah. You can't see it. Yeah. Camera can. Ok. You guys see the little yellow thing? Yeah. Então, ali tem água que vai circular no motor também. Então, os dois, o motor e o inversor vão ser refrigerados à água. So then we need the radiator. We're keeping the stock. We'll just keep the stock radiator. We'll put a simple electric fan on it. Então, uma coisa importante aqui, ó, continua o radiador original, porque tem que ter a ventoinha, tem que ter o radiador, tem que ter água, só que vai ter que ter uma bomba elétrica. E essa, the water pump, electric. We've got it. I'm not sure where it's at. It's a simple. It's out of a Chevy Bolt. Yeah. So it's a pulse modulated. Yeah. A PMW Bolt. Talk. Então vai ter uma bomba elétrica de água que circula água nos motores e faz no motor e no inversor. Então, de novo, o conjunto motor-inversor, normalmente o mesmo fabricante que tem motor tem um inversor, ou pelo menos um acerto já pronto de um para o outro. Agora, falando de bateria, esses aqui são os módulos, ó. A bateria que nós escolhemos aqui, essa bateria chama LG Chem, ela tem 1,6 kW. They're 25 volts, right? Yes, nominal. Yeah, so the way it is, right, is there's 7 cells. This is
Basically, normally a battery is rolled up, right? Yeah. So what they do is they unroll. It's called the jelly roll. They unroll it, and now it's flat. Então são 7 baterias aqui dentro. Yeah. We can take this little cover off, and you can see. E como ela é 25 volts, tá? Ela não dá choque, então o problema de um carro, extensões que te dão Each choque. cell is only 3.6 volts, something like that. Not very much. Aqui, So ó. that's each individual cell. Então aqui, ó. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Só que cada uma é 3 volts e pouco, então que dá os 25 volts nominal, tá? E elas são ligadas em série para dar os... Então aqui acontece, ó, aqui é um terminal, ó. Aqui, this is one terminal. Yeah, on the other side. E o outro terminal aqui. Então, basicamente são 7 células em série que vão dar os 25 volts e cada módulo desses, ele tem 1,6 kW de energia, tá? Como a gente vai botar 25 módulos. Então, com 25 módulos vai dar 40 kW de energia, 40 kWh, né? 1,6 kWh. 40 kWh é o equivalente, por exemplo, um Tesla, que nem o meu Tesla tem 100 kWh. Então isso aqui é 40% de uma bateria de um Tesla. Só que aqui a gente vai botar 25 módulos esse aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai mais aqui 4, ó. E mais, how many in total on top? There's going to be 14 in the back, I think. Yeah. Yeah, I think it was 14 in the back. And 11 in the front. Yeah, I think that's right. It was. Yeah. Então assim, ó, vai 4 aqui no chão e vai mais 10 aqui no primeiro nível do assoalho. Então o assoalho nós vamos perder um espaço aqui para ficar em cima. Todas essas baterias elas precisam ter um case, aqui já tem, ó, a parte de baixo de alumínio, ó, por proteção. Agora a gente está construindo aqui, ó, um case para bateria. So this is the base case for the front ones, right? Yeah, So there'll be, these are 3, then we're going to have 4 and 4, then the remainder, basically. 3 layers. 3 layers, 3 total layers. Okay. And then, so this is the support for the batteries. We're Yes. preparing Yeah, well, that. This is the lock. This is the lockdown. So these actually click into place, basically. So that's your tie down. That ties down. Okay. And then to connect the batteries, we've designed a bus bar, right? Uh-huh. So the bus bar goes between, well, it's going to be easier to see on this side. So it's going to go between point A to point B, basically. So this will be aluminum, and then we got to cover it with that. Isso aqui vai ser uma barra cortada em alumínio, ó, que vai conectar uma bateria na outra. Então vai conectar cada módulo. Isso aqui cada uma tem 7 e ainda tem 25 módulos. Então vai conectar esse módulo nesse e vai fazer em série todos, tá? E o que a gente vai fazer é o seguinte, para dar os 735 volts, a gente vai conectar as 5 baterias, as 25 baterias em série. Só que vão ficar 14 atrás do carro, dentro do porta-mala, e mais 11 aqui na frente, nessa parte desde baixo até aqui. Então, basicamente o módulo a bateria desse carro vai ser dividida na frente e atrás. Por exemplo, um carro que nem o Tesla, ele tem um assoalho inteiro de baterias, tá? Só que o Tesla ele já tem o chassi feito para isso. Um carro desse aqui não tem espaço para botar embaixo do assoalho. Então, quando vai converter um carro, tu acaba tendo que usar os espaços onde é que era o motor de combustão. Como a gente tinha um tanque de combustível, a gente até pensou em botar embaixo, mas o tanque era muito moldado para o carro, então não deu para colocar. Ok? So then, with the batteries, we have then they will be all covered, right? But we're not going to use any cooling on them. No, we opted not to cool the battery or heat the batteries. Yes. Because realistically, you want the batteries right around 100 degrees as optimal to release the energy. So we're opted to basically keep it simple at this point, and we can change it later if we need to, but we'll keep it simple. We're going to we do have the monitors, so we actually will be monitoring the battery temperature, and obviously we'll be reporting that. Porque uma coisa que a gente estava discutindo aqui é o seguinte, para botar a refrigeração nas baterias, que nem ele falou, a bateria, a temperatura ideal dela é mais próxima aos 40 graus Celsius, tá? 100 graus Fahrenheit, do que na verdade fria, não é que nem um motor que tu trabalha praticamente mais frio. Então a bateria, às vezes tu tem até um aquecedor para ela aquecer, porque se tu tiver uma temperatura, por exemplo, 0 graus Celsius, a bateria perde 20, 30% de eficiência. E com isso dificulta, inclusive, limita o quanto de potência o carro pode ter, né? Então, basicamente aqui, com isso a gente vai ter 735 volts com o sistema de baterias não refrigerados. Isso talvez limite em quanto tempo a gente pode esforçar elas sem que o resfriamento natural aconteça. E se for um dia que nem hoje, que está 40 graus aqui, está 33, mas sensação de 50 graus aqui,
Aí provavelmente não vai dar para usar o carro tão realmente no esforço, porque a bateria pode ser que ela comece a esquentar. Só que para isso existe um dispositivo que chama o BMS. O BMS, a BMS, é o dispositivo que faz exatamente o monitoramento da bateria. Então, todas as baterias aqui, vocês vão ver, ó, tem um conectorzinho, tá? Esse conectorzinho ele dá acesso a cada módulo interno e uma coisa que o BMS precisa fazer, o BMS é um módulo que vai conectar e ler a tensão de cada módulozinho desse aqui, de todos eles que estão no carro. Ela vai para uma central do BMS e essa central do BMS ela vai estar conectada e vai estar processando em tempo real, assim, quanto que estava a carga inicial, vai saber o percentual de carga da bateria, vai saber a tensão de cada célula, por exemplo, célula de 3 volts das 25 vezes 7 células que tem lá dentro, né? Então são 170 e poucas células, né, que vão estar conectadas ali. O BMS vai saber exatamente qual que é a tensão, vai ter sensores de temperatura deslocados em vários lugares da bateria para a gente saber exatamente a temperatura. E como o BMS ele tem informação da célula, ele vai saber assim, ó, ela veio descarregando a tantos amperes, então a carga estimada dela é tanto, mas na verdade eu estou medindo a tensão, então ela está equalizada. O BMS também é responsável por equalizar as baterias. Se alguém tiver uma célula às vezes com menos tensão, vai precisar subir a tensão daquela célula descarregando, ou descarrega o BMS passivo, descarrega as outras, para todas elas ficarem a mesma tensão, ou ele vai lá e carrega carrega aquela um pouco mais para poder, digamos assim, ativamente deixar elas equalizadas com a mesma tensão. E o BMS, acima de tudo, ele sabe qual que é a tensão mínima por célula. Então, às vezes, daqui a pouco, das 170 células lá, vai ter uma célula que vai estar com uma tensão chegando ao limite inferior. Vamos dizer que seja 2,6 volts, o limite inferior de uma célula. Se chegar perto disso, ele vai ter que parar de exigir da bateria, porque, na verdade, não pode descarregar abaixo de um nível. E por isso que o BMS é tão importante, porque ele, na verdade, ele consegue mostrar o quanto que ele consegue proteger a bateria para nunca passar do mínimo que, na verdade, essa bateria pode chegar. E se descarregar uma bateria de lítio abaixo do mínimo, aí que ela entra numa região de perigo, digamos assim, tanto para estragar, quanto às vezes em algumas células pode até sobreaquecer quando está descarregando elas demais, mas tem alguns problemas. Mas normalmente é estragar a bateria. Então, até um detalhe, vou contar para vocês, o nosso projeto do Gol elétrico no Brasil, né, a gente está fazendo e a gente teve um problema no nosso pacote de bateria justamente porque a gente tinha uma coisa configurada errada, que foi descarregando a bateria, até perdemos 30% das baterias e não valia mais a pena arrumar aquelas 30%, porque era tão complexo trocar internamente em alguns lugares que a gente está tendo que fazer uma bateria inteira nova. Então essa é uma das razões aí porque o nosso Gol elétrico está, de certa maneira, atrasado aí, mas está chegando. Esse é outro capítulo. Bom, falamos então do BMS, e o BMS ele é conectado na Fueltech. Então tudo que eu estou falando para vocês vai ter uma FT, a princípio vai ser uma FT 700 aqui no painel, esse depois eu vou mostrar, mas tudo que a gente está falando é conectado na FT. Então a Fueltech, no caso, a FT 450, 550, 600, 700, ela é o centro do todo o carro, né? É o cérebro principal. Então o inversor aqui que controla o motor, conecta na Fueltech via CAN. O BMS, que monitora a bateria, conecta na Fueltech via CAN. E esse BMS, ele vai, na verdade, ele vai estar calculando quanto, no final das contas, o cálculo que ele vai fazer é o seguinte, quanto que pode a Fueltech pode comandar de potência agora da bateria. Porque eu vou dar um exemplo assim, a bateria numa condição ideal lá, carregada, com temperatura controlada, ela poderia descarregar 520 amperes, tá? Por exemplo. Agora a bateria já está descarregada, ou ela está quente, ou ela está fria, ou ela tem alguma célula muito baixa, aí o BMS vai dizer, ó, só pode nesse momento 350 amperes. E essa informação vai para a FT, para a ECU que está lá, a VCU que está controlando o motor, e essa ECU vai, então, dependendo do que o comando que o piloto está fazendo, no caso o motorista, ela vai permitir dizer, ó, nesse momento só o BMS me autorizou pedir 350 amperes, eu estava querendo mais, mas a limitação de potência nesse caso vai ser o que a bateria pode fornecer. E aí a Fueltech vai comandar o inversor para comandar os 350 amperes, que vai dar, por exemplo, lá 500 cavalos, 400, 300 cavalos, dependendo da tensão que for. E esse que é a jogada do BMS, informar para a VCU quanto pode pedir de potência naquele momento. Então,
Só que a VCU, no caso, o que ela vai precisar saber? Um dos sensores mais importantes é o pedal do acelerador, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é tira o cabo aqui, que esse carro não era acelerador eletrônico, e bota um pedal de acelerador eletrônico, que basicamente é que nem um carro moderno, carro a combustão, que é um sensor de quanto está acelerando. Esse sensor vai dizer para a Fueltech como é que controla. Os outros sensores que vão na Fueltech também, por exemplo, velocidade de roda. Então a gente vai botar um sensor individual de velocidade de roda, que é para poder fazer controle de tração, para poder medir se está aplicando a rotação, para saber até para calcular que marcha está, várias coisas dos sensores de velocidade de roda vão ser necessários. Vai precisar também, por exemplo, a Fueltech vai controlar a bomba d'água, a bomba elétrica de água, né, no caso, vai controlar o eletroventilador, isso aí que nem se fosse um carro a combustão, né, basicamente para controlar a temperatura, e também ela vai fazer o sequenciamento de ligação assim, das contactoras, das caixas de distribuição de relés. Então, para esse carro ele tem que ter um sistema assim que tu liga a chave, por exemplo, primeiro ele liga o sistema da bateria, depois ele conecta, tipo um relé ou a contactora da bateria, depois ele faz a ligação do inversor, depois ele faz, porque como é alta tensão, tem os arcos elétricos, então a VCU faz um sequenciamento de ligação das contactoras e monitora tudo isso, sabe? Inclusive tem sensor de corrente que está medindo a corrente que está saindo da bateria, que está medindo todas essas informações para fazer tudo uma verificação dobrada, assim, para ver se não tem nenhum curto, para ver se não tem nada e poder imediatamente cortar, digamos assim, a potência disso. Então isso é um trabalho da VCU, da Fueltech nesse caso. E a maioria das informações elas vêm via CAN, então na verdade pode até ser às vezes uma FT450, porque tu tem um sensor analógico praticamente é o pedal, velocidade de roda, que é digital, que é frequência, e poucos sensores assim, tu não precisa muito mais sensores. E aí, na verdade, a Fueltech, ela recebendo a informação do BMS, ela controla o inversor e basicamente, como eu vou mostrar para vocês como é que funciona no software agora da Fueltech o mapeamento dessa questão da configuração do BMS e como é que funciona o mapeamento do inversor. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos pular lá para o escritório aqui que vocês vão ver. Estou agora na minha mesa aqui. Vocês estão vendo o ouro branco aqui, ó, que eu recebi de presente. Lembrando, quem vier me visitar, se não chegar com 1 kg de ouro branco ou 1 kg de erva, pelo menos, erva mate, não entra, viu? Brincadeiras à parte, eu fico feliz aí quando o pessoal vem visitar aqui na Fueltech USA e traz algum presente aí. É sempre gratificante aí. Vocês estão vendo aqui a tela do FT Manager, tá? Essa aqui é a versão 5.11, que é a última versão que a gente tem no site. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o que a Fueltech faz para controlar o motor elétrico. Então, vocês estão vendo aqui que tem todo esse menu azul aqui, que é a parte de eletrificação, que isso aqui não tinha. Ó. Se vocês forem nas opções de mapa, antigamente a gente só tinha módulo combustão, né? E a partir da 5.1 a gente fez a atualização que controla o elétrico. Ó. Então tu pode selecionar combustão, que aí tem todos os menus ali de configuração de motor a combustão, né? E tem o elétrico que ele suprime algumas coisas, porque não faz sentido para o motor elétrico, e adiciona todas essas partes aqui que eu vou mostrar em detalhe daqui a pouco. E o híbrido, na verdade, é o conjunto dos dois. Ó. Tu pode controlar um motor elétrico na frente, um atrás, e um outro pode ter um motor a combustão também no mesmo carro. Então, o mesmo carro pode ter 2 motores trabalhando ao mesmo tempo, um elétrico e uma combustão, e eles vão trabalhar em conjunto controlados pela mesma Fueltech. Então, todo mundo que tem uma Fueltech e quiser instalar esse software aqui, é só baixar a 5.1, 5.11, que é a última versão, atualiza a sua ECU e abre um menu e pode trocar e brincar ali para ver esses menus que eu vou mostrar para vocês aqui. Como a gente não tem o Fusca, como a gente não tem o Mustang andando ainda, eu vou mostrar um mapa aqui que é do nosso Fusca no Brasil. Esse mapa, aqui eu vou mostrar exatamente como é que ele está configurado, tudo que tem exatamente de coisas funcionando no Fusca. Então, a primeira coisa aqui é o seguinte, é uma 550 que a gente tem lá, né? Ele está como elétrico e aqui são os menus que estão configurados e utilizando. Só para vocês terem uma ideia aqui em saídas, ó, o que tem ligado aqui, que isso aqui são funções novas para os carros elétricos, ó. Então tem o relé de potência negativo, que é o relé principal do motor do carro elétrico. O relé de potência positiva, então a gente manda os 2 sinais aqui, que para cortar o positivo e o negativo digamos assim, da parte de potência da bateria. Tem a bomba d'água elétrica, né, que controla ela para controlar o motor. E tem o ligar o inversor, que faz a ligação do inversor, a ativação do inversor via um comando. Tem aqui a luz de freio, porque isso é uma coisa importante, né? Não citei, até eu esqueci de falar no Mustang ali, que tem que ter o sensor de pedal de freio, para saber quando tá pisando no freio, até para regenerar mais, eu vou falar daqui a pouco. Mas às vezes tu tá só desacelerando, regenerando, ele tá freando o carro já, o elétrico, mesmo sem usar o freio. Por isso que um carro elétrico gasta tão pouca
pastilha de freio, porque ele, na verdade, ele pode andar sem, às vezes, pisar no freio, meu. Os Teslas, assim, que nem o meu, dizem que, acho que anda 100 mil quilômetros e não troca pastilha de freio, porque ele justamente usa o motor elétrico, além de carregar a bateria já na hora que está fazendo isso, ele já freia. Mas tem que ter uma saída na FT de luz de freio, porque a FT vai estar comandando regenerar, então ela vai ter que comandar a luz de freio também. Tem ali um sinal de luz de ré, né? Porque na verdade o elétrico tu não precisa ter câmbio, tu não precisa engatar uma ré propriamente. Apesar de o Mustang e o Fusca terem câmbio, a gente na verdade tu pode deixar em segunda assim e aperta e troca na Fueltech, tu seleciona um botão, dependendo como é que tiver, para trocar de ré para frente, por exemplo, e aí tu seleciona a direção. Então, quando for inverter o sentido do motor, a Fueltech tem que mandar o sinal de ré para saídas. Aqui tem um outro relé que é o de habilitar a carga, que esse aqui na verdade é o seguinte, esse é para habilitar o charger, o carregador, a começar a carregar, né? Então quando coloca o carregador da tomada lá, ele detecta que tem o carregador conectado, ele informa a Fueltech, ó, via CAN, que quer pedindo autorização para carregar, a Fueltech verifica se o carro não está andando, se não tem algum outro problema na bateria para carregar, se está tudo ok, ele permite carregar e aí obviamente a Fueltech impede do carro de andar, né, quando estiver carregando, e ele ativa essa saída para liberar o carregamento. E também tem um ativador aqui, ó, na saída azul 3, a cinza 3, para carregar o DC-DC, que é aquele conversor como se fosse o alternador do carro elétrico, né, que converte lá da tensão que seja da bateria do carro elétrico para os 14,4 volts para carregar a bateria de chumbo. Tem um segundo eletroventilador aqui no Fusca, um segundo ou o primeiro? Não me lembro agora, está um só. Mas tem mais de um se precisar, né? E aqui não está usando fio nenhum. Então, na verdade, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saídas usando no Fusca, tá? O que poderia ser uma FT 450, não precisa nem ser uma FT 550, aqui tem várias saídas sobrando aqui no Fusca que a gente não está usando. Então, uma FT 450 que tem 10 saídas poderia fazer o controle. E aí aqui a gente vai para as entradas, ó. Então, nas entradas a gente tem o botão do inversor, né, que é o on-off, que é basicamente a ignição, né, ou uma chave que tu quiser ligar o carro. Tem uma velocidade de roda dianteira no Fusca aqui, que é justamente para precisar fazer um controle de tração, se ele for patinar, alguma coisa assim. Não que o motor é tão potente para distracionar de potência, mas por segurança, daqui a pouco tem uma via molhada ou alguma coisa estranha que tu tem que ter a leitura de velocidade para não deixar distracionando, né. TPS, que é basicamente o pedal, né? O pedal do acelerador, que vai indicar ali como o motorista está comandando. A alavanca de câmbio aqui, que é basicamente um switch, que vai indicar se está em que posição que está, se o cara quer drive ou se ele quer o ré, né? Pressão de freio, então aqui está usando um sensor de 1500 PSI, que é 10 bar mais ou menos, que mede quanto está pressionando o freio. Isso aqui vai ser importante, daqui a pouco vocês vão entender. E um sensor de temperatura do motor, que está um sensor basicamente que está lendo a temperatura lá do motor da VEG, que vai indicar exatamente quantos graus ele está. E de novo, aqui está usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Então a FT, por exemplo, uma FT 450 ela tem 7 entradas e daria suficiente para botar uma 450. Então esse é um exemplo aqui do Fusca, daria tranquilamente para fazer isso. No Mustang vai ter algumas coisas a mais de canais aí, mas nada muito diferente disso aí. Então, mostrei aqui saídas e entradas, dá para ter uma ideia mais ou menos do que está conectado, tá? Agora, o que a gente vai ver, ó? Se eu for nas opções de mapa, aqui eu tenho os menus de eletrificação. Então, basicamente, os menus de torque e regenerativo, tá? Basicamente, aqui a gente tem selecionado torque que é comandado por motor elétrico. Então, a Fueltech vai decidir, com base nessas tabelas aqui, quanto que ela vai comandar o motor elétrico para acionar. Então, primeiro aqui o torque por posição do pedal, basicamente é uma curva assim, ó. Nesse caso aqui, ó, até 15% de pedal, ele não comanda nada de torque, ele comanda 0% de torque. Nesse caso aqui, porque vocês vão ver depois que a gente está, na verdade, regenerando nessa parte aqui, ó. Então, ó, se eu for aqui, ó, por posição de pedal, ó, então aqui, ó, aqui eu já estou em outro menu, ó, torque, tabela de regeneração. Então, com 0% de pedal, a gente está regenerando 50% do possível, assim. Então, carregando a bateria e ele vai frear. Então, na verdade, nesse Fusca aqui, ó, se eu tirar o pé totalmente, ele vai frear o carro porque ele vai estar carregando já um pouquinho. O Tesla é assim também. E aí, quando eu encosto 10%, ele já não regenera nada. E aí, quando eu vou lá para 15% aqui, até tem uma zona aqui só para não fazer nada, para o carro correr solto, ó. Então, com 15% ele não faz nada. De 10 a 15 ele fica correndo solto.
e com 20% ele já começa a dar 6% de torque, mais torque, mais torque, mais torque, então é uma curva linear aqui de torque, ó. Então isso aqui é bem da dirigibilidade, o cara, na verdade o carro começa a acelerar nos 20% de acelerador e vai acelerando até ali. Se quisesse fazer uma curva, por exemplo, assim, eu quero que, não faz sentido, mas se quisesse, eu quero botar 100% de torque já aqui, ó, no início, tu poderia fazer uma curva onde é que ele já dá abruptamente a torque, né? Então tem uma sensação, meu Deus, estou pisando um pouquinho, o carro já está acelerando forte. Mas na verdade não faz sentido, né? Então aqui fica muito mais dirigível, assim, tu consegue controlar melhor. Aí a gente tem uma questão aqui que é uma característica do motor, né? Aqui a gente vai reduzir o torque nesse motor da WEG lá, ele é mais ou menos para girar uns 6, 7 mil RPM, tá? Mas ele já reduz bastante o torque e quanto dá para mandar de controle nele. Então a gente faz uma redução aqui, onde é que ele tem o torque máximo até 3.000 RPM, ó, e depois disso a gente reduz o torque dele. Não daria para, dependendo do caso, não adianta tu forçar mais corrente, porque ele não vai conseguir fazer aquilo ali, sabe? Ele está limitado praticamente. E aí a gente vai para outra aqui, ó, é uma tabela de torque por tensão da bateria, tá? O que significa isso? Quando a minha bateria estiver acima de 104 volts, ó, a bateria lá é uma bateria de 130. Então quando ela estiver acima de 104 volts, eu posso liberar 100% do torque. Isso aqui tudo multiplica um que multiplica o outro que multiplica o outro. Então, por exemplo, assim, se eu estiver acelerando aqui 50% do pedal, que é 43% de torque, e aí eu tiver a 3.000 RPM, que é 100% disso, então vai ficar os mesmos 43% de torque, porque não tá reduzindo esse fator aqui. E aí eu tenho mais um outro fator aqui, se eu estou com a bateria cheia, ele também não reduz, ele permite aqueles 43% de torque. Aí eu tenho a temperatura do inversor, mas o meu inversor está, na verdade, a 130 graus Celsius. Aí ele vai literalmente reduzir para zero torque, então ele vai impedir o veículo de andar, porque essa temperatura não permite que ele continue andando. Mas se o motor estiver abaixo de 80 graus, ele permite que continue andando com torque máximo, ó. E aí a gente tem por temperatura, isso é a temperatura do inversor. E aí tem por temperatura do motor, a mesma coisa. Tem por temperatura da bateria, a mesma coisa. Isso dependendo do inversor, do BMS que tem, o próprio BMS vai orientar e vai liberar ou não esse consumo diferente, ou vai liberar isso aí. Mas aqui no caso está sendo tabelado pela própria Fueltech. E aí a gente começa a regeneração, né? Então a principal regeneração é o contrário. O torque é quando tu acelera, o regenerar é o quando o motor elétrico tenta gerar energia a partir da desaceleração, então ele freia o carro. Então quando tiver mais do que 125 PSI lá, que é, por exemplo, 10 kg de pressão de freio, ele vai regenerar o máximo possível. Mas quando ele tiver 0% de pressão de freio, ele vai regenerar 30%, então ele vai fazer essa tabela ali. Se o meu acelerador tiver aqui a 50%, ele vai a zero, ele vai fazer metade daquilo ali. Então aqui até poderia ser 100% na minha opinião, mas não sei porque foi colocado só 50%. Foi uma questão talvez de conforto, de dirigibilidade, sabe? E aqui a gente tem a tabela de regeneração por tensão da bateria. Então quando a minha bateria está fraca, eu vou regenerar bastante, mas quando ela começa a ficar cheia, por exemplo com 130 volts, não adianta regenerar porque eu não consigo mais carregar ela, vai só forçar. Então por isso que se diz até que um carro elétrico não se carrega 100% por questão de eficiência. Não é por questão da bateria estragar, é porque quando tu está, na verdade, dirigindo um carro elétrico com a bateria totalmente cheia, ele não consegue aproveitar a energia de regeneração e aí com isso ele desperdiça energia. Então é quase... a única razão de tu carregar 100% do carro elétrico é se tu realmente fazer uma viagem muito longa que tu não tem condições de poder estar carregando ela nesse período ou que tu não quer parar tão seguido para carregar. Então tu inicia isso aí considerando que tu vai ter um desperdício de energia logo no início, né? E aqui a gente tem um outro critério aqui que a gente faz a regeneração por velocidade, ó. Então a 0 km por hora é zero de regeneração, é para não travar o carro, mas a 20 km por hora ele já dá 100% de regeneração e depois quando está bem alta ele não regenera nada, ele deixa o carro correr para não dar aquela freada forte. Mas isso é uma questão de acerto bem de quem vai fazer a melhor dirigibilidade do carro ou economia e alguns critérios assim. Aqui a gente tem tabela de regeneração por temperatura da bateria, então mesma coisa, ó. Quando a bateria estiver fria, ele permite regenerar, mas quando a bateria esquentou muito, ele já não regenera. E por temperatura do motor também, e por temperatura do inversor. Então dá para fazer todas essas tabelas aí, que é basicamente a torque e regeneração. Aí a gente vai para as saídas do inversor aqui, que nem eu falei, como é que comanda os relés aqui, se é por 0 ou se é por 12 volts, né? O powertrain aqui a gente tem a seleção, no caso do Fusca a gente tem um VEG, o inversor é um CVW500, a gente já tem outros aqui que nem o CVW300, tem um GTEC aqui, tem o Kelly, o SME, e a gente agora está adicionando que nem o Magellec, que é o que a gente tem aqui no Mustang,
E está adicionando também o Cascadia, que é um dos mais comuns, assim, mais utilizados aqui nos Estados Unidos. Então, uma coisa importante, assim, ó, o software da Fueltec não controla, por exemplo, não interage com inversores originais, assim, que nem Tesla, que nem alguns carros originais, porque eles são tudo uma arquitetura fechada, né? Então, isso aqui é para inversores e motores que são aftermarket, são justamente para essas adaptações. E no Brasil a gente tem, por exemplo, em estoque os inversores e motores da WEG, que é o conjunto à venda, esse tanto que está no Fusca, esse que eu estou mostrando aqui, quanto que está no Gol. Disponível em estoque, tem muita gente às vezes pergunta disso, tá? Para quem quiser converter aí um carro que esses motores eles contemplam, é tranquilo de nos procurar que a gente ajuda a fazer tudo isso aí, né? Mas continuando, então a gente tem aqui opções, um motor com íons permanentes, vai selecionar algumas questões internas, tipo a corrente máxima nominal do motor, a corrente máxima do motor. Isso aqui são informações que vêm junto com o motor, então não se preocupem com isso, tá? E aqui a gente tem se for um motor que tem uma saída de PWM, para comandar o torque também, é um motor mais antigo, um inversor que não tem CAN, por exemplo, ele pode fazer essa tabela aqui. E aqui tem os relés, o acionamento do pedal de freio, do sentido se é para frente e para ré, o switch, tem tudo como é que configura essas coisas aqui. A bateria, a mesma coisa, ó, tem as opções assim de alguns BMS aqui, né? Então tem 100 BMS, que tu faz tudo pela própria Fueltec, os limitadores ali, né? Mas não tem todas as informações. Quando tem um BMS, por exemplo, da Orion, da Lithium Balance e da WEG. Então, se o cara seleciona os BMS aqui, ele vai ter qual que é a carga mínima, só que é State of Charge, que é nível de carga mínimo que eu quero permitir o torque. Então, por exemplo, eu não vou deixar ele baixar de 1%. Qual que é o máximo que eu permito a regeneração, a tensão mínima da bateria, a tensão máxima da bateria, qual que é a especificação da bateria mesmo, qual que é o percentual de distracionamento para desligar a regeneração. Então, sabe, são informações internas assim, qual que é a velocidade para desabilitar o torque. Então, são proteções e são ajustes aqui dessa parte aí. Tem aqui também resetar o orímetro da bateria ou a carga da bateria, informações assim. Aqui a gente tem o conversor DC-DC, então aqui a gente não permite, por exemplo, que se a carga da bateria tiver menos que 5%, para de carregar a bateria de 12 volts, para não drenar totalmente a bateria principal. Aqui vai ter, assim, ligar independente da tensão quando a bateria estiver carregando. Então, aí se a bateria estiver carregando, vai carregar sempre a bateria de 12 volts. Quando o veículo está no modo pronto já, aqui tem opções, assim, apenas para um veículo pronto, já carregar a bateria abaixo de tanto ou depois de tanto. Então, não deixar sempre carregando, mas ficar monitorando a bateria de lítio. E como é que ativa esse DC-DC. E a questão de dirigibilidade, aí tem o creeping, por exemplo, que é uma função que tu pode colocar. Eu quero que quando eu tiro o pé do freio, ele saia andando sozinho. E aí tu seleciona, eu quero que saia andando sozinho a 5 km por hora. Ou eu quero que saia andando sozinho a 400 RPM 500 RPM do motor. E ele vai sair andando com aquilo ali. Então tu escolhe a velocidade com que ele faz isso. E se ele tiver numa uma rampa muito íngreme, tu vai selecionar quanto que tu quer que ele permita ir de torque, até, por exemplo, máximo de 30% de torque, para ele não daqui a pouco tracionar numa rampa assim, porque ele está tentando andar sozinho, né? E aí tem o tempo inicial que ele demora para dar o torque de creeping, uma rampinha, ou por pressão de freio, que ele vai fazer uma rampa assim bem proporcional a quanto a pressão de freio está indo. O limitador de ré, né? Se tu quiser assim, não quero que a minha ré parte, porque a ré pensa o seguinte, tu vai inverter o motor, então ele pode dar a velocidade final de ré. Se quiser andar a 150 km por hora de ré, tu pode. Acho que é perfeito, vou botar uma cena aqui, eu acelerando o Gol elétrico nosso de ré, no Velopark contra o Maurício com o Gol a combustão dele, porque justamente o meu Gol elétrico lá não tinha tração, na tração dianteira eu fiz ele virar uma tração traseira. Olha como é que é isso, só que naquela época a gente não tinha esse limite. Eu acho que eles botaram esse limite por causa de mim. Viram aí? Esse é um exemplo porque que os engenheiros foram lá e botaram um limite, porque eu tive a ideia de arrancar de ré naquele dia. Não, mas brincadeiras à parte, isso aí é bem uma função de segurança, né? Para evitar que o carro saia andando muito rápido de ré, né? E também vai um limite de torque de ré. E aqui, qual que é a velocidade? Ele não permite acima de 8 km por hora inverter de drive para ré, por exemplo, para também não ter algum problema. Então ele bloqueia que inverta o motor, ele tem que estar parado para inverter isso aí. E aí aqui tem umas configurações de PID, que é um controle para isso, mas é só em casos mais avançados.
E aqui a gente tem o controle de carga, então aqui a gente tem, se quiser um carregador, aqui tem um da Thunderstruck, tem um de Long, Elcon e VEG, que são carregadores, o onboard charger, que é o que carrega a bateria, né? Então tem um botão no painel que indica, ou se tu quiser um botão externo, que normalmente é no próprio carregador lá na tomada, e como é que ele libera ou libera isso. Então basicamente isso aqui são os menus de eletrificação, ó. Passei rapidinho por eles todos aí. E aí a gente tem questão de data logger, esse aqui é que nem a Fueltech normal, né? Eu vou mostrar um logger para vocês verem melhor. Tem os eletroventiladores, que aí o eletroventilador aqui dá para escolher se é a temperatura do motor, do ar na admissão, se for a combustão, da transmissão, e agora os menus novos, ó. Temperatura do inversor, temperatura do líquido de arrefecimento ou seguir a bomba d'água. Então aqui a gente tem os menus novos. A bomba d'água aqui também, se ela vai seguir qual temperatura que ela vai seguir, qual que é a temperatura que ela vai ligar e desligar. Então nesse caso aqui ela está ligando acima de 38 graus e ela fica ligada até baixar de 36 graus. Quando baixar 36 graus pode desligar a bomba d'água. Sinalização aqui então a luz de freio, ativar a luz de freio quando pisar mais, por exemplo aqui, quando tiver mais que 5% de regeneração, e quando baixar de 1% ele desliga a luz de freio. E a luz de ré, na verdade é só se ativa 12 volts ao terra, mas ele vai ativar uma luz de ré. E a gente pode criar saídas genéricas, pode fazer outras coisas aqui, ó. Tem o tipo de pedal, como é que está usando. Aqui o diagrama de chicote, aqui já é um mapa, é bem que nem quem está acostumado com a Fueltech mesmo, sabe? E basicamente aqui a gente tem a porta CAN, ó, então está selecionando aqui CAN de veículo elétrico, ó, a CAN A. E nesse caso aqui a gente tem a CAN A, basicamente ela tá os pacotes de eletrificação para porque aí tem os equipamentos CAN nessa rede aqui, nessa CAN A, que está o inversor, que está o charger, que está o BMS, todos eles estão ligados nessa mesma rede CAN, compartilhando informações. E basicamente aqui tu pode botar por exemplo, um switch panel, nesse aqui não tem, mas se quiser botar um botão de partida ou de ré e frente, trocar de mapa, alguma coisa assim. Tem, por exemplo, assim, as configurações de painéis de instrumento, então ele mostra aqui, ele mostra a tela de kilowatts certinho, em vez de mostrar o RPM do motor, tem tensão da bateria, tem a corrente da bateria, o percentual da bateria, a velocidade de roda, aqui está no modo dia-noite, a tensão da bateria de 12 volts, o RPM do motor elétrico, a temperatura do motor elétrico, a marcha que está indicando, a pressão de freio, o acelerador e o odômetro parcial total. E aí na segunda tela aqui tem a temperatura do inversor, a eficiência de viagem, não é quilômetro por litro, é quantos watt-hora quantos watt-hora, quantos watt-hora por quilômetro, né? E aqui a máxima descarga da bateria permitida e a máxima carga da bateria permitida, a eficiência total, quantos quilômetros por litro está fazendo total de média. Não, quanto é a eficiência total que está... Eficiência acumulada, tá? Aqui é quanto está a média de eficiência, vamos dizer assim, como se fosse quilômetros por litro. A temperatura da bateria, a inclinação do veículo, a força G, a inclinação frontal e data logger aqui. E na terceira tela tem a tensão da bateria normal, tem, eu acho que quantos volts está a tensão da bateria, qual a corrente que está a tensão da bateria, a temperatura que está a tensão da bateria e algumas informações repetidas aqui, autonomia, quantas milhas ou quilômetros dá para andar ainda com o veículo e e aí aqui desligar a carga, assim, se tu quiser manualmente ligar e desligar. Então, e aqui em cima tem um menu, se tu quiser escolher, se quiser RPM do motor ou potência mesmo. E aí, basicamente, os alertas de eletrificação tem também aqui, a gente pode ter alerta de temperatura do motor, alerta de temperatura do inversor, de subtensão no inversor, de tensão baixa no inversor, sobretensão, subtensão, sobrecorrente, erro de encoder, que é o tipo sensor de rotação do sensor, erro de comunicação com o inversor, erro de rate do inversor, que é um erro interno, assim. E tem todos os alertas do BMS aqui, ó, não vou ler um por um, os alertas do charger, do onboard charger, e os alertas gerais, assim como pressão alta de freio, como falha no compressor de servo-freio. Então tem muita coisa que dá para deixar bem seguro assim, no carro elétrico, justamente por esses menus aqui. Então, basicamente, essas são todas as configurações aqui que a gente tem na FT. Agora eu vou mostrar para vocês o logger. Agora passando para a parte do logger, né? Que é uma parte muito importante de uma VCU, porque na verdade é uma das coisas, inclusive na Fueltech, que é muito relevante, que consegue se ler tudo que passou, o que aconteceu, né? Muitas vezes tu não sabe o resultado que está acontecendo e na verdade aqui ajuda muito essa parte, né?
Então aqui, ó, estou pegando um logger mais longo, ó, um logger aí de... Quanto é isso aqui? Deixa eu ver uma coisa. Log de 26 minutos, ó. Esse é um log de 26 minutos andando, ó, que saiu aqui, andou, acelerou. Deixa eu ver se tem uma parte um pouco mais emocionante. Praticamente não se emocionar aqui. Então, deixa eu dar um zoom aqui assim num trechinho, ó. Então, basicamente aqui, ó, por exemplo, ó, esse aqui é o RPM do motor, ó, do motor elétrico. Então, aqui ele estava, por exemplo, assim, aqui ele estava como se fosse em marcha N, que, o indicador talvez não tá certo, mas aqui, ó, ele parou, ó, ele saiu andando, ó. Vamos ver se tem velocidade. Aqui, ó. Deixa eu ver, aqui eu vou ver pela velocidade, vamos ver onde é que ele andou mais rápido inteiro no trecho, ó. Aqui, ó. Vamos escolher um trechinho aqui. Então aqui, ó, por exemplo... Bom, pode ser esse aqui mesmo. Então, vamos... Aqui ele veio... Basicamente ele estava parado, ó. Aqui eu tenho TPS, ó, então basicamente o pedal, ele soltou o pé do pedal e ele começou a correr, ó. E ele foi correndo aqui numa velocidade, ó, de 2,4 km/h, aquele creep, né? E aí ele veio, quem for que estava dirigindo pisou 60% imediatamente. Aí a rotação do motor disparou aqui, ó. Aqui estava, por exemplo, 512 RPM, ó. E aqui ele veio e já empurrou até, por exemplo, 4.000 RPM, e aí o piloto tirou o pé de vez, deu uma pisada de novo, ó. E aqui girou a 4.500 RPM. Aí tirou o pé, pisou de novo e foi. Ele estava a 40 km/h aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver a velocidade de roda, ó. E aqui então, se a gente for olhando os canais, ó, vou olhando assim, ó, por exemplo, aqui a tensão do motor, ó, a corrente do motor, ó. Então, deixa eu tirar esse grupo inteiro aqui, ó. Então a corrente no motor, ele chegou aqui no caso, nesse trecho aqui ficou a 433 amperes, ó. Aqui foi a 455 amperes, ó. E aí ele foi tirando o pé e foi dando menos amperes, ó. Então tu consegue enxergar bem exatamente qual que é a corrente que está indo no motor, tá? E aí aqui a tensão do motor, aquilo que eu estava falando, ó, o inversor ele fica sempre botando, por exemplo, 2 volts lá no motor, só que quando ele sai andando aqui ele botou 7 volts, ó, e aí quando pisou no fundo aqui, até esse canal ele tá limitado em 60, mas ele está indo em 80 amperes, ó. Então aqui ele chegou, por exemplo, a 65 e aqui ele chegou a 80 amperes, ó. 80 volts, desculpe, a tensão no motor mesmo, né? Lembra que o Fusca é uma bateria de 130 volts, a gente vai chegar lá. Então aqui quantos por cento ele estava dando... Aqui o torque não está mostrando. Temperatura do motor aqui 47 graus. Temperatura do inversor 40 graus. Temperatura do inversor 2 não tem. Tensão do barramento, ó, que isso aqui é quantos volts está chegando. Estava 111 volts, aí acelerando no fundo foi a 106 volts. E a tensão na bateria 108, então dá pra ver a queda de tensão ali, perdendo tipo 2 volts nos cabos, ó. Aqui se tem alguma falha, um contador de falhas no inversor, a corrente da bateria, quantos amperes a corrente da bateria tá indo, então, ó, por exemplo, a bateria tá despejando 175 amperes, mas o motor tá indo 202, porque na verdade o inversor, ele é um inversor DC a AC, então ele converte de DC para AC, então a corrente e a tensão vão mudar, sabe? Aqui a gente tem a temperatura da bateria, estava 19 graus. A carga da bateria 43% aqui nesse momento, ó. Então se olhar logo no início do log aqui, quando eles começaram andando, estava 51%, ó. Então perdeu aí 2% nesse trecho. Onde a gente estava aqui? Dá para ver o alvo de torque aqui, quanto é que ele estava comandando de torque. O alvo de regenerativo, aqui chegou a dar um regenerativo, ó, 43%, 50%. Aqui o torque por pedal, que aí ele começa a separar, ó, todos assim, o torque por RPM, todas as condições, aí tu consegue enxergar exatamente o que está restringindo, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, tem alguma coisa que está restringindo aqui, ó, que é 79% é por RPM, então começou a reduzir o torque por causa do RPM, ó. E assim, mesma coisa com o regenerativo, ó, todos os canais aqui eles indicam o que estaria fazendo isso aí. Aqui o torque da ré, quanto é que ele estaria controlando, o proporcional, né, que ele está fazendo o PID para controlar. Aqui se tá gira ou para, se o motor tá, se comando de parar,
se está habilitado, se o inversor está habilitado, se está à frente ou se está ré. Aqui o BMS está indicando qual que é o limite de descarga, ó, 350 amperes da bateria nessas condições. Nada estava limitando ela. Ó. E aqui quanto é que é o limite de carregamento nesse momento, que seria 100 amperes. E aqui a menor tensão de uma célula, então a célula pior de todas elas, ó, tá aqui com 3,38 volts, 3,385 volts. E a maior célula de todo o pack, ó, por exemplo, nesse caso aqui, 3,610, ó. Aí tem a menor temperatura da célula, maior temperatura da célula, tensão de curto-circuito da bateria, tensão de curto-circuito de circuito aberto da célula. Tem o BMS, se ele tem algum problema, a solicitação de carga do EV, ou seja, se ele está solicitado para carregar, se o cara está tentando carregar, dá para ver no logger, o estado que está tudo pronto, se está alguma coisa não. E aqui tem umas coisas interessantes, ó, deixa eu desligar um monte desse canal, está tudo agrupado junto aqui, ó. Mas a potência instantânea, ó, quantos quilowatts estava fazendo aqui, 18 quilowatts, ó, por exemplo, 30 quilowatts de potência. Dá para botar em cavalos isso aí, né? Qual que é o torque aqui, a eficiência, 213 watt-hora por quilômetro, quanto ele está gastando a cada quilômetro, né, de bateria. E aqui a eficiência da carga, a eficiência total, que também não é... eu não sei o que esses dois falam a verdade. E aqui a autonomia, que ele está dando 50 km só, que ele pode rodar com essa autonomia. Aqui o DC-DC, que está, né, carregando a bateria de 12 volts. Tem aqui que a transmissão do BMS, do outro está transmitindo ok. Aqui o onboard charger não está comunicando. Aqui tem algumas coisas ainda remanescentes de injeção aqui, mas, por exemplo, pressão de freio aqui, ó, nesse caso aqui pisou no freio, ó, 99 PSI, aí tirou o pé do freio, pisou de novo. Por exemplo, a velocidade de roda, né, que a gente falou, aqui estava a 40 km por hora. E aí tem aceleração, força G e as outras coisas normais. Mas esse aqui basicamente é um log bem completo aqui do Fusca, né, que eu estou usando como exemplo, mas é esse tipo de informação que a gente vai ver num logger bem avaliado, bem de um carro elétrico, sabe? Se tivesse ainda combustão, ele teria toda a parte de combustão junto ainda, que seria mais um tantão, né? Então, dá para entender mais ou menos assim como é que é o acerto do mapa e do log de uma FT. E qualquer FT 450, 550, 600 e as 700 vão poder controlar motores elétricos, seja no modo híbrido ou no de combustão. Então agora vamos voltar lá para continuar olhando o Mustang para vocês entenderem mais. Queria mostrar um pouco o que era o papel da VCU nesse trabalho aí. Então, viram aí como é que funciona o software da FT, né? Então, como eu falei, qualquer FT, uma 450, 550, 600 e até as próximas aí, as 700, elas controlam tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico, né? Então vamos voltar agora. A gente já falou de powertrain, já falou do motor, do inversor, já falou de como é que o BMS se interage com a VCU. Agora são as outras questões, por exemplo, assim, o carregamento, tá? A bateria, ela é uma bateria, por exemplo, 735 volts DC. E aí a gente não tem aqui, mas é um módulo quase do tamanho do inversor assim, que ele basicamente ele é o carregador, é o charger, onboard charger. Esse módulo ele vai ficar escondido embaixo do carro, por exemplo, e aí vai a tomada de carregamento. Aqui vai abrir a tampinha e vai carregar o carro elétrico na tomada, né? Só que essa tomada, ela vai ligar num 110 ou num 220 volts e esse charger, esse módulo, ele vai transformar a corrente alternada de 110 volts, 220 volts em corrente contínua, por exemplo, de 735 volts, que vai recarregar a bateria. Felipe aí. Opa. E o Fordão, esse aqui. Tá aí, né? Tá aí. One additional thing, it's only going to weigh 100 pounds more. Wait. You can tell we're them. getting there. Então, nós estamos contando aqui, Felipe, da construção do Mustang, né? Um projetinho diferente, no mínimo, né? Bem diferente. Vamos ver se faz um burnout. Vai. Então o carregador, ele basicamente é um módulo quase do tamanho desse que recebe os 110, 220 volts e vai transformar em 735, ou, por exemplo, 750 volts e vai carregar a bateria. Isso aí carrega na tomada. E aí é o seguinte, o carregador que a gente está procurando para botar aqui é um carregador que vai ser tipo 6 kW, tá? 6 kW, a nossa bateria que ela tem 40 kW, na teoria demoraria, por exemplo, se pegar 40 kW dividido por 6, vai dar 7 horas, não, praticamente 7 horas de carga, tá? Só que na prática uma bateria tem uma característica que é o seguinte, ela é como se fosse um cilindro de gás comprimido, tá? Quando ela está muito vazia, é muito fácil carregar e ele consegue carregar na taxa máxima, assim.
E aí quando começa a chegar no final, assim, da metade em diante, ele já começa a pesar, porque é como se estivesse inflando a bateria, assim, de energia e tu não consegue mais enfiar energia. Então, que nem uma garrafa de nitro, uma garrafa de gás comprimido, chega no final, os últimos, o resto da carga, o final da carga começa a ficar muito difícil. E aí que entra, aí que às vezes ele não consegue manter os 6 kW até o final, então ele vai no início, no final ele vai daqui a pouco 5, 3, 2 kW e até chegar aos 100% e aí praticamente não dá mais conta. Então, por esse fator, acaba que vai demorar um pouco mais de 7 horas, assim, vai demorar, sei lá, 8, 10 horas para carregar, se a bateria estivesse no zero, sabe? No zero até os 100%. E até uma coisa legal é o seguinte, para quem também tem curiosidade de carro elétrico, eu fiz um review uma vez do meu Tesla, do Plaid, e eu explico vários dos detalhes de carro elétrico, conceito de carro elétrico. Vou deixar o link aqui, porque de repente vocês assistem esse material também, ele complementa um pouco mais para entender aqui até uma diferença assim, do que está vindo os carros elétricos hoje versus o que a gente está fazendo aqui de conversão, né? E até de parâmetros. And then we have the DC-DC yeah, we have a DC to DC and the charger. So. Yeah, the charger I just mentioned, your Portuguese is not very good yet. No good, no mas. Yeah. Então, eu expliquei do converso do charger, né? E agora o DC-DC é o seguinte, ó. Todo carro elétrico tem uma bateria de chumbo de 12 volts. Muitos não sabem disso, muitos até não acreditam, mas um Tesla, por exemplo, tem uma bateria de chumbo de 12 volts lá. Porque todo o sistema elétrico do carro, na verdade, ele ainda precisa funcionar em 12 volts. Eu digo todo o sistema elétrico assim, de iluminação, de trava, vários os equipamentos são de baixa tensão, tu não precisa estar com 700 volts neles, então tu usa 12 volts para poder funcionar esses carros com um sistema elétrico de 12 volts. Só que para manter essa bateria de 12 volts ligada, no carro normal tu tem um alternador que carrega lá em 14,4 volts. E ele tem uma correia e gira junto com o motor. No carro elétrico não tem correia, não tem alternador, tem então um conversor DC-DC, que exatamente, que ele converte de 735 volts DC, que é nesse carro aqui, para 14,4 volts DC, que é a bateria de chumbo. Então ele vai estar sempre conectado e vai estar carregando essa bateria de 12 volts que é responsável pelo sistema do carro. Isso aqui vai facilitar muito a conversão também, porque é o seguinte, toda a iluminação do carro é 12 volts, toda a sinalização, o rádio, a própria Fueltech é 12 volts, tem vários equipamentos que são 12 volts no carro elétrico, sabe? Então isso tudo continua na linha de 12 volts. A linha de, entre aspas, de 730 volts, ela vai só para o motor e para o inversor, por exemplo, através do inversor, né? Outras coisas, por exemplo, a gente já falou da direção elétrica, que tem assistência, né? Mas também tem a parte do conforto do ar-condicionado. Eu já filmei o compressor do Supra, de ar-condicionado elétrico, e vou mostrar para vocês aqui uma explicação de como é que ele funciona, para botar nesse trecho aqui, porque eu mostrei no episódio do motor do Supra, mas acho que é legal, pelo menos eu vou estar falando aqui, vocês vão estar vendo. Basicamente, esse compressor ele é um compressor elétrico, ele não tem correia, ele é tocado por energia elétrica. Só que no Supra, como a linha de 12 volts é responsável, eu tenho que botar uns cabos grossão, porque para ele ter lá 2.000 watts, por exemplo, ele precisa ter um cabo bem grosso assim para passar aquela potência. Só que num carro elétrico a gente pode botar ele direto na linha de 735 volts, aí pode ser um fio fininho, porque a corrente vai ser baixíssima, porque tem tensão alta. Então um carro elétrico, um compressor de ar-condicionado elétrico em alta tensão é muito mais fácil. Por exemplo, o Fusca no Brasil nosso, que é inclusive a camiseta que eu estou usando, vocês viram a camiseta do Fusca? O nosso Fusca é 130 volts, por exemplo. Ele é um sistema similar a isso, mas ele, em vez de tensão, é bem menor, porque a potência do Fusca é bem menor. O Fusca tem, por exemplo, acho que é 45 kW, que dá 70 cavalos ali, uns 13, 14 kg de torque, e é um motor bem menor. Então, com 130 volts ficou adequado. É um pack de bateria mais simples e que pode atender lá o Fusca, né? Já o nosso Gol no Brasil é 450 volts. E aí já é um nível intermediário de tensão. E o Mustang aqui, porque a gente justamente botou esses motores aqui muito avançados, ele é um pack de 735 volts. Então, normalmente tem esses 3 níveis assim de carros elétricos. E aí, tudo que tu vai comprar, por exemplo, que tem o carregador, o DC-DC e, por exemplo, equipamentos como o ar-condicionado elétrico, eles têm que ser adequados para aquela range de temperatura, aquele range de tensão de bateria do carro elétrico. Então é um pouco mais difícil. Para esse de 735 volts, a gente está tendo uma enorme dificuldade de achar um DC-DC e o charger, o carregador, em 735 volts. Normalmente para 400 e poucos volts é muito mais fácil, já está muito mais popular. Esse carro aqui está sendo um projeto bem mais elaborado nisso aí. E uma outra coisa que o Brian me lembrou, a gente também tem uma bomba de vácuo para o freio, né? Então, so the vacuum pump, pretty much, we have it. Right under here. Essa aqui é a bomba de vácuo, ó. Então essa bomba de vácuo, ela faz vácuo para o servo freio
pro servo-freio aqui do motor, porque aí a gente não precisa adaptar um sistema diferente. É a mesma coisa que se usa em diesel também, porque diesel também não tem vácuo, né? Não tem borboleta. Então, e a Fueltech controla a bomba de vácuo também, então ela monitora o vácuo que tem e ela aciona e desaciona ela para manter o freio com o vácuo. Uma coisa, this motor was actually this company, Magilec. It's a company that does also supply these motors for Formula E. So these actually are very similar, or maybe same family of the Formula E motors. So that's something, a technology that is very interesting. Mm-hmm. This motor also is revving, I think it revs like 8,000 RPM. Yeah. So the gear ratio will be pretty much similar what we're expecting to be as a combustion engine. The only difference is going to make a lot more torque down low. So technically you don't even need the first gear or maybe second gear. Yeah. Probably third. Então, esse motor aqui é um motor de Fórmula E, né? Mesmo tipo da família de Fórmula E. Só que a diferença do motor elétrico é o seguinte, ele vai girar 8.000 RPM, mas ele já tem força nos 200, 300 RPM. Então, é como se viesse de quarta marcha, arrancasse de quarta e o carro tem força a 300 RPM. O motor a combustão, normalmente ele vai morto ali, naqueles 300 RPM. E aqui ele acaba indo com força, sabe? So, then we're talking about this car weighs 3,000 pounds before, like I think 2950, right? 3,000 pounds. It's 1,350 kilograms. And so now we're actually expecting to be only 100 pounds above 100 that. pounds more, yeah. We actually put it on scales, Yeah. on race scales. And Okay. so we know that it's really only going to weigh Yeah, maybe 150, but no more than 100 to 150 more than stock. cool. Então, Very close to weight distribution of 50. Oh, yeah. 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 yeah, because there's another concern. We were thinking where to place the batteries, like to keep a good weight distribution. Because if we had all the batteries on the trunk, it may be a wheelie machine. But if we had all the batteries on the front, absolutely, we would have no traction. no traction as well. So having, I think 60% of the batteries in the back and 40% in the front, but we also have the motor, it will be a good distribution. Yeah, it's a little bit heavier in the back. I think it was 55% in the back to 45 in the front. I think if I'm just going by my because memory. If you really think stock, it has all the heavy V8 in the front and literally nothing on the back. Yeah, only so we the had a fuel little cell. bit more weight in the rear, so we should be able to squat, get a little bit better traction control. Yeah, that was originally the idea. E, na verdade, o que é a nossa ideia desse carro? Que ele tem uma performance, porque eu não falei, agora ele vai ter 500 cavalos, ele vai ter mais peso na traseira, a gente vai botar uns pneus meio ladrãozinho ali para dar uma tração, mas ele por fora vai ser totalmente sleeper, ele vai parecer um carro assim totalmente descompromissado, assim, parece que um carro original, sabe? Então isso vai ser uma coisa legal desse projeto. Telefone, my phone, start calling somebody. E uma coisa que muitos de vocês perguntam, quanto é que custa uma conversão dessas, né? Eu vou falar alguns valores assim, só para fazer uma listinha aqui, ó. E aí vocês vão entender mais ou menos quanto é que custa uma conversão de um carro desses aqui nos Estados Unidos, tá? Então assim, motor inversor, esse motor duplo com os dois inversores, bota aí $14.000. As baterias são 25 módulos, é $500 cada módulo, então vai dar aí $12.500 de bateria. Aí vai ter BMS, que bota mais $2.000. Uma Fueltech, no caso ali, vamos dizer assim, uma FT600, mais $2.000. A parte de o charger, que é o carregador, vai ser mais uns $2.000. O DC-DC, mais uns $500, acho que é. E aí a gente tem, assim, cabos, que vai ser provavelmente $1.000 ali de cabos, que são os cabos grossos, esse tipo de coisa. Não estamos falando em flange, adaptação e outras coisas assim, mas isso já é um entendimento assim mais ou menos do que gasta só de componentes mais caros ou mais básicos assim. Ao mesmo tempo, uma coisa que a gente entende assim, hoje em dia a conversão de carros elétricos ela não é totalmente viável em termos assim, vou converter um carro para tornar ele mais econômico financeiramente com relação ao combustível. Porque, na verdade, a gente tirou um motor, tirou um monte de peças aqui desse carro para transformar ele em elétrico. Então, a gente está, na verdade, o custo é totalmente adicional da parte elétrica. Claro, se tu considerar que tu for vender o motor, vou pegar aquele V8 e vou vender umas peças, tu reduziria o custo.
mas hoje em dia para montar um carro elétrico que seja tudo com peças novas, assim, que não é peça de ferro velho, porque aí tem outra alternativa aqui nos Estados Unidos é mais fácil, é comprar motores de ferro velho, comprar baterias usadas de alguns carros elétricos e fazer a conversão desse tipo de coisa. Mas no caso, o que a gente se propôs a fazer é botar realmente um desenvolvimento de um carro que fosse tudo com peças novas e tudo por exemplo, com equipamentos de altíssima performance. Tanto que o carro aqui com 500 cavalos e esse peso igual ao original, ele vai ter uma performance muito impressionante com relação ao carro original. O carro original tinha 200 e poucos cavalos e tinha pouca tração, esse tipo de coisa. Então a gente está esperando aí um carro que vai dar uma impressionada. Eu estou muito curioso para ver ele andando. Mas acho que ele vai dar uma impressionada boa de quanto que ele performa exatamente porque vai ter esse mesmo peso com no mínimo o dobro de potência e umas 4 vezes o torque que ele tinha antes. E ainda assim tem a transmissão. Vai dar para fazer trocando de marcha meio que andando junto, né? So this is the project. You guys been working so hard, and finally we had some news to show, and I wanted to show how nice it's becoming. Obviously we're very excited. Everyone is willing to see this car running, I'm sure. So thanks for everything. Oh yeah. I hope the guys enjoy, and we're going to see more about this car very soon. Então, deixa eu falar em português agora aqui. O Brian e o Jayden são gente boa demais, né? Os dois são muito envolvidos, cada um. O Brian é um cientista maluco, o Jayden é um guri que está aprendendo muito rápido, bastante. E esse projeto está indo muito bem. Agora ele está engrenado, ficou praticamente 2 anos parado, tomando pau em cima dos carros ali no elevador. E agora a gente está vendo o Mustang andar. A mudança de motor foi uma das coisas que mais mudou tudo, porque antes também com os motores da Ford ele seria 400 volts, agora passou a 735 volts, então tudo que tinha de charger, de carregador, de DC/DC teve que trocar, além do motor, então praticamente só reaproveitou os módulos de bateria. E ainda assim a gente ia fazer 14 para série 2 paralela, a gente vai fazer agora 25 em série. Então mudou também nesse aspecto. Mas eu acho que estou curioso para ver a performance desse carro, acho que vai ser um projeto que vai chamar muita atenção no mundo inteiro. Tem muita gente curiosa e como eu mostrei para nós, a gente está desenvolvendo isso também para ter um case bem nosso mesmo, assim, de conversão de carro elétrico, de como é que está fazendo, bem realmente nós, botando a mão, entendendo todos os processos, até para a gente poder dar instrução depois para as pessoas, dar o treinamento, mostrar como é que faz. A parte da FT Education aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, a gente vai ter os treinamentos especiais para carros elétricos, a conversão, já tem muita gente interessada. Então, tem toda uma avenida aí muito interessante aí do futuro. Obviamente, combustão não vai morrer, não se preocupem. Provavelmente a nossa geração ainda vai se divertir muito com combustão, mas o futuro muito vai ser elétrico, especialmente para carros de dia a dia e para outros casos de economia. Então, tem bastante coisa para acontecer no mundo e a gente está muito antenado e muito ligado a tudo isso. Espero que tenham curtido. Esse aqui foi realmente um episódio bem denso assim da parte de técnica e bem a parte de carro elétrico. Quem, por favor, tiver interesse, entre em contato com o nosso time, o time da Fueltech no Brasil, o time da Fueltech nos Estados Unidos. A gente está trabalhando em vários projetos elétricos aí para equipar com os produtos da Fueltech. A gente está aprendendo muito também, então quem tiver também algumas ideias aí, sugestões, se tiver uma ideia de um charger e um DC/DC de 735 volts, por favor, bota nos comentários que eu estou procurando. A gente está procurando opções e espero que tenham curtido. Esse foi um episódio aí do Mustang elétrico. Tchau!